Sr. Presidente, Sr. Presidente e Sr. Relator do SES, Srs. Deputados, uma primeira palavra para agradecer ao SES o seu relatório e o trabalho desenvolvido e os alertas que estão insertos nesse mesmo relatório. Aquilo que nós vamos questionar, serão mais do que questões, serão algumas reflexões que gostaríamos que tanto o Sr. Presidente como o Sr. Relator pudessem aprofundar numa ótica daquilo que foi os trabalhos que o SER realizou ao longo desse período, em relação a alguns aspectos que nós consideramos sensíveis nessa questão. Em relação aos prazos, também notar que, de facto, a alteração que foi feita à Lei de Enquadramento Orçamental permitiu aproximar, digamos assim, que era o objetivo primeiro da alteração, era aproximar a apresentação e os pareceres da Conta Geral do Estado, ao momento de apresentação do Orçamento de Estado do ano seguinte. E aquilo que foi pedido e em que tanto o Governo como o Tribunal de Contas, particularmente, foram sensíveis, foi na questão de encurtar os prazos de apresentação. Pensamos que o Governo acomodou uma redução substancial desses mesmos prazos, ao passar para 15 de maio essa apresentação, conseguiu fazer um encurtamento de 45 dias, tanto que também, ao fim e ao cabo, o Tribunal de Contas aproveita também e também lhe permite uma apresentação mais cedo. Em relação aos prazos, corroborar, digamos assim, esta necessidade de encurtamento de prazos, porque de facto ela é importante em termos daquilo que é o trabalho de análise com mais proximidade em relação ao exercício financeiro da administração pública no ano anterior. Conforme afirmei, essencialmente aquilo que nós vamos fazer é o olhar sobre algumas das matérias mais relevantes que ocorreram no ano de 2014. E particularmente, olhando para 2014, aquilo que nós constatamos e que, ao fim e ao cabo, todos os portugueses também constatam é que os anos imediatamente anteriores a 2014, foram anos difíceis, em que resultaram de um contexto externo que não foi favorável e dos constrangimentos que o próprio país teve em função da aplicação do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro ao país. E 2014 foi exatamente o ano em que nós concluímos exatamente o Programa de Ajustamento e que permitiu que, de facto, o país voltasse a ter uma credibilidade e um crédito externo e perante os portugueses também, ao fim e ao cabo, também tiveram consciência que, de facto, o trabalho que foi feito nos anos imediatamente anteriores deu resultados, e de alguma forma 2014 é já o primeiro espelho, o primeiro resultado mais visível que nós obtemos, porque se verificou a recuperação económica do país, em linha, não de uma forma muito robusta, mas em linha com aquilo que a zona euro e que a generalidade das previsões apontavam. Os resultados obtidos em 2014 estiveram em linha com tantas previsões, do próprio Governo como as previsões externas, em linha com aquilo que tinha sido previsto no Orçamento de Estado para 2014. Um aspecto que nós reputamos de muito importante, muito relevante, que aconteceu em 2014, tal como tinha acontecido já nos anos anteriores, foi a capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa face ao exterior. Este é um aspecto determinante para o país, a capacidade líquida de financiamento da economia face ao exterior, e também aí se verificou exatamente a manutenção dessa capacidade de financiamento da economia portuguesa. Em termos mais concretos, aquilo que se verifica é que, de facto, em relação à consolidação orçamental, ela foi superior àquilo que estava previsto no Orçamento de Estado, essa consolidação orçamental foi superior. Em relação ao déficit, para além dos circunstancialismos de natureza extraordinária que aconteceram com
a capitalização do novo banco, portanto, também, portanto, e que é um efeito extraordinário em relação àquele ano, portanto, em relação ao déficit das administrações públicas enquanto contabilidade nacional, portanto, verificamos que também aqui há um dado importante e relevante que foi o saldo primário ajustado, portanto, ter um resultado positivo. Portanto, tivemos um excedente em termos de saldo primário ajustado, portanto, de 1,6% do PIB durante o ano de 2014. Estes resultados são obtidos também, considerando e relevando também o aspecto que foi referido pelo SES em termos de algumas das entidades que se encontram ainda fora do perímetro orçamental, mas por outro lado houve um substancial alargamento do perímetro das administrações públicas, com as empresas públicas reclassificadas, portanto, que também elas próprias tiveram um impacto muito intenso ao nível do valor nominal do déficit. Outro aspecto que também convém e é importante salientar, portanto, é a questão do déficit orçamental da Segurança Social, portanto, também olhado em termos ajustados, portanto, houve uma melhoria em relação a 2013, inclusivamente o seu valor é inferior àquilo que o próprio Orçamento de Estado de 2014 previa. Para além deste aspecto relacionado com a Segurança Social, portanto, outras medidas que nós reputamos e que identificamos no ano de 2014 e que são relevantes e importantes para o futuro e que terão impacto no futuro. Portanto, embora aqui, e esta que vou referir a seguir, portanto, o Partido Socialista se prepare exatamente para decapitar, digamos assim, que é, no âmbito fiscal, a reforma do IRC, portanto, e aquilo que poderia trazer em termos futuros de competitividade para a economia portuguesa e em termos de impacto positivo, aliás, como já verificámos pelos resultados preliminares de 2015. Aspecto relevante também a questão da reestruturação financeira do setor empresarial do Estado, portanto, as empresas públicas reclassificadas, portanto, e o tornar, digamos que, mais saudável o setor empresarial do Estado e prepará-lo e, de alguma forma, capitalizá-lo para passos seguintes. Outras notas, algumas delas também que foram referidas, portanto, que não se tendo atingido o objetivo que todos nós ambicionamos, mas que são relevantes. Portanto, pelo terceiro ano consecutivo, houve uma redução dos prazos de pagamento em atraso. Portanto, um dado consolidado, consubstanciado e que foi sucessivamente ao longo da legislatura passada conseguido. Que foi acompanhado também, outro aspecto importante, também aqui não atingindo os valores desejáveis, mas a redução do prazo médio de pagamento, portanto, que de facto já por 200 públicos portanto, em 2014, portanto, se situa nos 80 dias, portanto, já começa a ser, digamos assim, um resultado aceitável. Ainda em termos de fluxos financeiros, portanto, referir em relação aos fluxos de financiamento da União Europeia com Portugal, portanto, que houve uma redução substantiva, mas também tem muito a ver com a transição dos quadros comunitários. Portanto, sendo um ano de transição dos quadros comunitários, é normal que isso aconteça. Só para terminar, Sra. Presidente e Sr. Presidente, portanto, em relação a uma questão que, sucessivamente, nestes últimos anos, o Tribunal de Contas também enfatizou no seu próprio parecer, que é a questão do déficit do sistema previdencial, portanto, os problemas com o financiamento da Segurança Social, portanto, e aquilo que claramente o Tribunal de Contas identificou no seu parecer é que os saldos positivos que aconteceram em 2012, 2013 e 2014 foram resultado de transferências do Orçamento de Estado. Portanto, de alguma forma, as transferências do Orçamento de Estado dão-nos uma ideia que não é relevante em termos daquilo de que é a falta de capacidade de autofinanciamento do sistema da Segurança Social. Portanto, deixava com esta última reflexão, pergunta ao Tribunal do Conselho Económico e Social. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.